A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém. A história bastante conhecida do filho pródigo, né? Que aqui está especificando o irmão do filho pródigo. Vemos que este irmão do filho pródigo tinha muitos sentimentos ruins em seu coração, né? E a gente vê que ele se enche de inveja, porque o seu pai estava ali festejando pela volta do seu irmão, não é? Nós aqui conseguimos entender que se o irmão dele tivesse vindo mais rico ainda, ele tinha se alegrado mesmo com falsidade, né? A gente entende aqui nesta história que existia muitos sentimentos ruins, né? E ali a gente vê que ele iria sim se alegrar com esse irmão se ele tivesse vindo rico, não é? Mesmo que com falsidade no seu coração, não é? Então, aqui no versículo 30 diz assim: no versículo 29 diz: Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Nós vemos hoje, ainda hoje, meus irmãos, pessoas que vai para o culto, mas não vai para tomar posse das bênçãos que tem lá, que o Senhor Jesus nos dá no culto, na igreja, né? Muitas pessoas vão para a igreja e permanecem com sentimentos de mágoa, de tristeza, né? Ressentimento. E o nosso Deus, ele quer mudar esta situação. Como que a gente pode mudar esta situação? Quando a gente começa a orar, entregar ao Senhor nossa alma, não é? Quando a gente começa a pedir ao Senhor para mudar o que está escuro dentro da nossa alma, né? Eu tenho certeza que se esse filho tivesse pedido ao pai, nós vemos que ele estava com o pai, sempre estava com o pai, mas ele não tinha intimidade com o pai, né? Se ele tivesse pedido ao pai aquele cabrito para ir se divertir, né, ali com os amigos, para estar com os amigos, não é? Ele teria dado, esse pai teria dado, não é? Então assim, meus irmãos, é hoje. Nós estamos na presença do Senhor e se nós temos intimidade com o nosso Deus, a gente pode pedir a Ele aquilo que a gente está precisando. Se a gente está precisando de uma cura, se a gente está precisando de equilíbrio emocional, se a gente está precisando de uma porta de emprego, não é? Se a gente está precisando até para outras pessoas da nossa parentela, a gente pode ir à presença do Senhor e pedir. Vemos que esse filho, ele sofria
não é? Ele sofria. Ele era um filho que ele estava ali servindo ao pai, mas ele não tinha intimidade com o pai dele. Ele não tinha. E muitos são assim, estão dentro da casa de Deus, entram na casa de Deus, saem da casa de Deus e não conseguem alcançar as suas bênçãos, porque não sabem cultuar ao Senhor, né? Não sabem ir à presença do Senhor. Aí a sua causa, a causa que eles têm, eles contam a todo mundo que está passando com ele. Mas não sabe ir à presença do Senhor para ir buscar aquele negócio, né? Não sabe, conta a todo mundo o que está passando, às vezes consegue desabafar com alguém e naquele momento até alivia aquela situação porque a pessoa falou, né? Porém, nós pessoas não conseguimos resolver o problema de ninguém. Nós não conseguimos resolver nem o nosso problema, não conseguimos, não sabemos, não temos como resolver. Nós vamos ao Pai que resolve, a gente conta a Ele tudo, a gente desabafa com Ele tudo, 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 desde quando a gente amanhece, abre os olhos até o anoitecer. Durante todo o dia tem este hábito de conversar com o nosso Deus sobre o seu dia. Não tem ninguém mais interessado em saber como foi o seu dia do que Deus, né? Porque além dele saber, ele pode resolver. E alguém pode até dizer assim, mas ele já está vendo. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele fazia. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Pai que tenha misericórdia de nós, que nos abençoe, porque se for da vontade do Senhor nos abençoar com a cura, Ele vai fazer. Se for da vontade do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós vemos aqui nesta história, nesta parábola que Jesus contou, nós estamos vendo aqui que este pai era um pai bom, não é? E o nosso Deus, ele é um Deus bom e maravilhoso. E se o que a gente está precisando for para a glória do nome dele, for bom, se ele se agrada, é claro que ele vai nos abençoar. Então fica aí esta palavra para que a gente venha estar sempre em alerta para contar ao Senhor o que se passa conosco, os sentimentos que estamos sentindo, que seja tirado, arrancado de nós toda a falsidade. Vemos que esse filho, o irmão do filho pródigo era falso, né? Nós vemos que ele tinha mágoas em seu coração, né? Ele não entendeu que eles tinham que festejar porque o irmão dele voltou, né? E o irmão dele voltou, não foi de qualquer forma, o irmão dele voltou arrependido. O irmão dele já não iria mais viver aquela vida. Por mais que o pai desse do bom e do melhor, eu tenho certeza que esse filho pródigo nunca mais, ele aprendeu aquela lição, nunca mais iria desperdiçar nada do pai. Nunca mais ia querer sair da casa do pai, nunca mais iria desperdiçar. Nós conhecemos bem a história, que ele diz que eu vou até o meu pai, vou pedir perdão para ele. E ele sai do caminho, ele vai ali pensando como ele vai fazer quando chegar na presença do pai, não é? Nós conhecemos bem a história. Que você medite bem aí na palavra do Senhor. Se tem algum sentimento de mágoa, rancor, tristeza, se você vive remoendo o passado, se sempre você volta lá, não deixa o passado para trás, sempre volta naquela mesma tecla de estar batendo, mas foi assim, foi assim, foi assim. Vá à presença do Pai, peça uma cura para a sua alma. Sua alma está precisando de cura, sua alma está precisando de libertação, de alívio, né? Peça a Ele, entregue o perdão, né? Se você
acha que foi injustiçado, se você acha que foi passado para trás no passado, vá à presença do Senhor e libere perdão para essas pessoas, porque se a gente não liberar perdão para as pessoas que nos magoou, muito embora sendo elas que precisam pedir perdão para nós, mas se a gente não liberar esse perdão, essa cura não virá. Essa cura não virá. Você pode orar, você pode dizer que tem Deus, você pode ir para a igreja, você pode ter aceitado até a Jesus, mas é preciso liberar o perdão para aquelas pessoas que nos feriram, né? Aquelas pessoas que nos entristeceram, aquelas pessoas que nos fizeram mal. É preciso liberar o perdão e dizer em seu coração: meu Deus, isso aqui nunca nem aconteceu para mim, estou em paz com aquela pessoa. Pode não ter amizade, porque aí é um outro assunto, né? Mas mágoa, tristeza, rancor, não. Não, a gente libera o perdão em nome de Jesus e só nós que seremos beneficiados com o perdão. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais no seu coração. Amém.